Daniel, capítulo 6, diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para administrarem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar a este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não, Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se possa revogar. Assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Bem, vamos agora diretamente para o versículo 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Israel, de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, pelo Espírito Santo. Nós vamos compreender. Eu oro agora que o Senhor possa tocar em nossos corações, que o Espírito Santo possa adentrar em nossos corações, que a palavra venha ter acesso nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Eu oro agora para que o Senhor possa entrar aonde você estiver, para que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida, para que a palavra de Deus possa modificar a sua noite, para que a palavra de Deus possa construir em sua casa, em sua família, um reino de paz. Eu oro agora em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor venha edificar os altares aqui esta noite. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto maravilhoso. Fala, primeiramente, de uma escolha. Uma escolha, não uma escolha qualquer. Nós vemos que este povo foi cativo, ou melhor, por causa de seus pecados, há uma condenação de Deus a eles. Deus está corrigindo o povo desobediente. Preparou a eles, irmãos, como uma roupa nova, uma roupagem nova,
esse sacrifício, ou melhor dizendo, me perdoe, mas esse movimento de arrancar eles da terra deles para levar para a Babilônia. E lá o Senhor iria como castigo admoestá-los. A provação, perseguições. Esse povo foram arrancados de suas famílias, perderam suas terras, perderam os seus despojos e agora estão numa terra estranha. Agora são continuamente outros deuses que são oferecidos a ele. Antes de tudo isso, nós vamos ver aqui Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, agora trocado por nomes de deuses pagãos. Daniel, conhecido como Belsassar, Daniel, o nome seu original, um nome judeu. Então, irmãos, era um homem nobre, assim como Ananias, Misael e Azarias. O que é ser um homem nobre? Vamos lá. Era um homem que a sua família tinha posses, não só a família, mas Daniel falava em várias línguas, bilíngue. Era um homem dotado de entendimento e de sabedoria. Era um homem que se dedicava pelos estudos da Torá. Era um homem dedicado às coisas santas e espirituais. Era um homem dado à santidade. Era um homem dado à intimidade com Deus. Primeira coisa que eu vejo aqui, Daniel, eu quero dizer de Daniel. Daniel era um homem de intimidade com Deus. Era um homem que tinha uma fidelidade com Deus. Era um homem amigo de Deus. E além de tudo isso, Daniel é um homem de oração. É um homem que tinha sua vida, uma vida de oração, uma vida de adoração. Um homem especial, de fato, Deus escolheu a Daniel para provar ele, para justificar ele a partir da sua graça, ou melhor, a partir da graça de Deus. E a graça de Deus sobre a vida de Daniel era prová-lo. A graça de Deus sobre Daniel, a partir da sua provação, justificá-lo por causa da fé que ele tinha no Deus vivo, que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Bem, dito isso, entre os escolhidos desses 120, é claro que Daniel se destacaria. Eu quero aqui lembrar aos irmãos que estão aqui esta noite, já me permita no começo desta palavra, desta explanação desta palavra, e dizer à irmandade que está aqui presente, o homem que tem Deus, a mulher que tem Deus em seu coração, ele se destaca dos demais. A mulher que vive a palavra de Deus, que é obediente à palavra do Senhor, ele se destaca. E nesse destacar, causa uma inveja. Se destaca não porque ele quer ser maior ou melhor que os demais, não. É porque um homem e uma mulher dotada de conhecimentos espirituais e que para ele a graça de Deus já basta. E como a graça de Deus já basta, ele coloca em primeiro lugar, no topo das suas necessidades, a comunhão com Deus. No topo da sua necessidade espiritual ou da sua vida material, a intimidade, o relacionamento com o Pai. E ele não se conforma. Com o quê? Com os prejuízos? Não. Ele não se conforma quando a presença de Deus sai de perto dele. Ela não se conforma quando Deus se afasta, quando ele não tem mais vontade de glorificar, não tem mais vontade de dar glória, não tem mais vontade de orar, não chora mais quando ouve uma pregação, e quando ele se lança ao chão, não tem mais comunhão com o Senhor, então ele se retrai. Daniel era um desses. Daniel, ele foi afastado das suas famílias, foi retirado, mas ele não mudou o seu comportamento. A sua intimidade, a sua lealdade com Deus continuava da mesma maneira, porque já não tendo seus amigos, não tendo seus familiares, a Bíblia não menciona, mas por certo, Daniel não teve mais parentes, só tinha amigos, mas ele sentia falta da sua terra, e aonde ele ia buscar essa falta? Em quem tinha a dar, em quem tinha para suprir, quem? Deus. Daniel agora se tornou mais íntimo de Deus, a partir do seu sofrimento, a partir das suas saudades, a partir da luta de ver a opressão, Daniel agora se transforma mais íntimo de Deus.
O que esse texto quer dizer para mim e para você? Eu consigo ver algo aqui espiritual, além da sua cova, além de só os leões. O que nós vemos desse texto? Intimidade, relacionamento com Deus, intimidade com o Pai, para receber de sua graça. Sabe o que Deus está dizendo no começo desta palavra, irmãos? Quando nós somos íntimos de Deus, a minha aprovação não é maior que a graça, a minha tribulação não é maior que a graça, o meu pecado nunca será maior que a graça, a minha angústia nunca será maior que a graça, as minhas afrontas, os meus problemas, os pensamentos que se achegam até mim, nunca serão maiores que a graça de Deus. E o que é a graça? O favor imerecido. Daniel tinha, por sua vez, aqui, irmãos, no começo desta palavra, eu posso compreender, ele poderia não ter mais a sua liberdade, ele poderia não ter mais os seus parentes, ele não poderia mais ter a sua cidade, ele não poderia mais ter os seus costumes dentro da sua própria província, mas a Bíblia diz que ele era um homem livre. Não, irmãos, ele estava ali cativo. A Bíblia diz que ele estava cativo, mas não estava cerceado da liberdade para com Deus. Oh, aleluia! Quantas das vezes nós deixamos os problemas da nossa vida cercear a nossa liberdade para com Deus, quando Cristo no madeiro da cruz me deu liberdade, quando Cristo no madeiro da cruz te deu liberdade. Então não estamos cerceados da nossa liberdade. Há uma relação de intimidade entre os crentes e Deus, em que o homem não pode tirar. Aleluia! O homem não tem poder para tal, e nem o edito qualquer. Esse texto é bem claro. Quando nós olhamos para esse homem, vemos relacionamento de intimidade. Um relacionamento de intimidades tem poder de abrir portas que estão fechadas. O relacionamento de intimidade, irmãos, tem poder de preparar caminhos que estão cheios de pedras. O poder de intimidade com Deus, um relacionamento sincero com Deus, tem poder de mover corações que dizem não para passar a dizer sim. Então hoje a palavra de Deus está dizendo a mim e a você: tenha intimidade e relacionamento sincero e leal para com Deus. Com os homens não é interessante, com os homens não é importante, mas para com Deus é o essencial para o cristão. Ter relacionamento de intimidade, não contando aquilo que ninguém pode me ajudar, a alguém que ninguém pode fazer nada por mim, mas contando ao Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Ele tem, aleluia, como preparar caminhos para que eu possa passar. E isso só acontece a partir do meu relacionamento com Ele. E isso só acontece a partir da minha sinceridade. Daniel era sincero, tinha intimidade com Deus, tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. A prisão, ou melhor dizendo, a privação da sua liberdade, estar em uma terra que não era dele, reunido com adoradores de deuses, não fez ele perder a sua fé. Ele continuava sendo o mesmo sincero. Deus está dizendo pela sua palavra assim: a graça é maior do que os meus desafios. Se a graça é maior que os meus desafios, logo a minha fé está ancorada na palavra de Deus. E estando ancorada na palavra de Deus, não é a pedra no meu caminho que me tira da presença dele. Oh, aleluia! Não é o abismo que está posto à minha frente que me tira da presença do Senhor. Não é os meus prejuízos, não é o seu prejuízo que te tirará da presença do Senhor. Relacionamento, intimidade, aleluia! Ninguém pode apagar as marcas de Cristo, do verdadeiro adorador, a não ser você e eu mesmo. Irmã, Deus está dizendo pela palavra: se você está passando por caminhos difíceis, se há temporais em sua vida, se há coisas em sua vida tão intransponíveis para o Senhor, para você Deus está dizendo: para o Senhor não é, para você é, para mim é, mas a graça de Deus está sobre todas as coisas. A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. Se os seus olhos se abrirem esta noite, você vai conseguir enxergar a glória
glória de Deus do seu lado, a glória de Deus das tempestades, a glória de Deus na batalha, a glória de Deus das lutas, a glória de Deus da enfermidade, a glória de Deus da porta fechada, a glória de Deus manifesta na sua doença, a glória de Deus manifesta na sua provação, a glória de Deus manifesta na sua tristeza, a glória de Deus manifesta na dificuldade das suas finanças, a glória de Deus enche toda a terra, está em todo lugar, aleluia. Só os íntimos conseguem ver. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está no coração dos íntimos, naquele que tem relacionamento com o Senhor. Impede nós de recebermos algo ao contrário? Não. Muito diferente disso. Aí se tornamos mais alvos ainda. A Bíblia diz que Deus, através de Daniel, se manifestava nele. Quando nós olhamos para Belsassar, o rei, quando teve uma escrita na parede, mais um pouco à frente da história de Daniel, Daniel sendo usado por Deus, e um pouco mais atrás, nós vamos entender que o próprio Daniel consegue decifrar um sonho poderoso que Deus dava a ele para a loucura de Nabucodonosor, que ele estaria como animal e receberia sobre os seus lombos a relva, o orvalho, e andaria de 4 com patas, para que Deus manifestasse ali que ninguém é maior do que o próprio Deus. Daniel, por sua vez, conseguiu, por graça, compreender o que Deus queria a partir daquele sonho. Daniel, por graça, interpretou a mensagem: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pesado foste na balança, foste encontrado em falta, e o Senhor vai cobrar de você. Naquele mesmo momento, naquela mesma noite, o medo persa invadiu a terra, a província de Suzã, e o reinado de Belsassar caiu. Sabe o que Deus está dizendo? O Espírito excelente manifesta naquele que tem intimidade. Aleluia. O Espírito excelente manifesta naquele que tem relacionamento, e custa caro. Custa muito caro. Custa a cova, custa o esquecimento, custa o abandono, custa a inveja, custa a calúnia, aleluia, custa a perseguição, custa a fofoca, custa a mentira, custa a perseguição, aleluia, custa caro, mas aquele que tem intimidade está próximo do Senhor. Vira aqui dizer assim: Deus vai te arrancar da cova, quando eu e você caímos dentro dela, por não termos amizade com Deus, quando eu e você somos alcançados nela, por uma armadilha do diabo, e com os olhos fechados, nós caímos dentro dela. Esse texto, a primeira coisa que manifesta aqui: lealdade, sinceridade com o Senhor. E Deus vai nos alertando pela sua palavra. Quando a cova chega perto de nós, Daniel já sabia. Tanto é, quando nós olhamos para esse texto, a interpretação dele é que Daniel não parou de fazer o que ele fazia. E o que ele fazia? Orava. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais difícil que esteja a minha vida e a sua, por mais difícil que esteja a nossa casa, não pare de orar. Por mais que você veja que a cova se aproxima de você, esse texto quer dizer isso: não saia da presença de Jesus, aleluia. Por mais difícil que estejam os temporais em sua vida, as tempestades em sua família, os problemas que têm se levantado em sua vida, adore, continue adorando, adore, 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 continue adorando, adore ao Senhor. Não mude o seu comportamento. Se tem relacionamento, continue se relacionando com Deus. Se tem intimidade com Deus, continue tendo intimidade com o Senhor. Se tem sinceridade, continue sendo sincera, continue sendo sincero, mesmo olhando para a cova. Tem leões, continue aí, adorando. Daniel, por sua vez, soube de tudo isso, e para ajudar, esse Espírito excelente que estava nele, foi escolhido para ser um dos melhores presidentes, ou melhor, o primeiro líder. Mas a desconfiança, o que se levantou contra a vida de Daniel, homens que estavam do seu lado, invejaram a sua posição,
e quiseram procurar nele uma má administração. E esperando acusar de algo, não acharam nada. Porque quem tem intimidade não deve ao diabo. Quem tem relacionamento com o Senhor não deve a demônio nenhum. Quem tem intimidade e relacionamento com o Senhor e tem a vida no altar, a vida dele é um espelho. Pecador, de fato, todos nós somos, temos pecado, mas ele não nega o Senhor. A sua vida está nos pés do altar e é Deus que corrige, é Deus que dá um relacionamento, é Deus que abraça o seu coração. Irmã, Deus está dizendo pela palavra, deixa o diabo acusar, foi feito para isso, para falar, para mentir, para roubar, para destruir, para sugar, para mexer na sua família, até nos seus filhos ele mexeu, até no seu casamento ele pode mexer, irmãos, mas aquele que tem relacionamento e tem intimidade com o Senhor, ele não destrói, sabe por quê? Porque a pedra no caminho dele é Jesus, ele é a rocha, aleluia. E se você tem Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua família, se você tem Jesus na sua casa, se você tem Jesus no seu coração, é a Jesus que será uma pedra no caminho do diabo, é Jesus que é a rocha, e esta rocha que nos fortaleceu, e por esta noite, a partir de esta palavra, o Senhor está dizendo, a cova está aí, o leão está rugindo, mas Jesus é a rocha, é Ele que separa você do diabo, é Ele que separa você da desistência, é Jesus que nos separa deste problema, aonde nós enxergamos, Senhor, e agora? Ele se torna minha solução, ela é a pedra da esquina, ancorada em minha vida, ancorada em sua vida, aleluia. Por isso que você ainda não desistiu. O edito foi feito e os homens começaram a caçar. Se tem uma coisa que Daniel não faz, é trair a Deus. Oh, testemunho. Se tem uma coisa que o Daniel não faz, é falar contra o seu Deus. Se tem uma coisa que Daniel não faz, é deixar de orar. Será que Deus pode dar testemunho de mim, você hoje, como fez com Jó? Será que Deus pode dar testemunho de mim, de você hoje, como fez com este homem, Daniel? Será que na minha aprovação eu estou buscando mais? Será que na minha aprovação, na minha angústia, na minha tristeza eu estou orando mais? Será que na sua dor, no seu lamento, você está buscando mais? Todo o texto de Daniel está voltada para uma vida de oração. A cova de Daniel prega arrependimento, aleluia, unção, estar junto de Deus. Quanto mais o sapato aperta, mais nós aproximamos do Senhor. Há um testemunho de Daniel aqui. Qual o testemunho de Daniel? Intimidade, relacionamento, sinceridade, fidelidade, amigo de Deus. Irmã, irmão, é tempo de nós ser amigos de Deus, é tempo de nós ser parceiros do Evangelho, é tempo de nós ser pregador da palavra genuína do Evangelho, é tempo de nós hastear a bandeira de Cristo, é tempo dos verdadeiros adoradores, é tempo dos verdadeiros homens e mulheres que adoram o Espírito em verdade. Como está a tua casa? Se eu pudesse contar como ela está, como está a sua família, perguntando aqui para a irmã Sabrina, se ela pudesse contar. Irmão, você não tem ideia como está, todos nós somos assim. Como está a tua igreja? Irmão, se eu pudesse falar. Como está o seu trabalho? Só Deus sabe. Então por que você adora? Porque eu tenho intimidade. Então por que você busca? Porque eu sou íntima de Deus. Então por que você ora? Porque eu sou amigo de Deus. Então por que você busca? Porque eu tenho uma vida de adoração. Aleluia. Este é o crente. Talvez o diabo joga coisas na sua cara, o teu próprio pensamento. Você não é crente, você está nessa prova aí porque você pecou, você está nessa situação porque você caiu, você está assim porque você falou que não devia, o diabo te acusando, procurando na lei de Deus o que ele possa destruir, mas você está adorando, você está buscando, você está falando, Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom, é misericordioso, eu quero receber da sua graça. Oh, aleluia. Esse é o verdadeiro adorador, essa é a verdadeira adoradora. Lá em casa os mundos estão desabando, a minha família está desabando, um filho no crack, outro na maconha, outro na cocaína, o outro está preso, e você está fazendo o que aqui? Adorando ao Senhor, porque aquele que me deu graça
pode abraçar o meu filho no crack, na maconha, na cocaína, na cadeia, e dar a ele o que deu para mim um dia: graça, perdão, bondade, misericórdia. É difícil, irmãos, eu sei que é, quando o coração está enlutado, e pregar bálsamo consolador, quando se não tem dentro de casa, e virar para uma mãe e falar: Deus vai arrancar o seu filho do crack. Eu sei como é difícil isso, porque Jesus me ensinou desta maneira: chorar para os que choram, se arrepender junto com eles, aleluia, e amar a eles como Cristo me amou. É difícil, isso é difícil. Por isso que Daniel foi muito mal interpretado. Um homem piedoso, que praticava piedade, mas por ser bom, não foi bem entendido. Muito pelo contrário. Essa época aqui, o povo já tinha chamando o amargo de doce, o doce de amargo. O que era pecado antes, agora está liberado. O que era proibido, agora pode fazer. Era isso, a inversão de valores. E é isso que nós vivemos hoje. Esse texto aqui também trata disso. Mas o cristão não pode inverter os seus valores. A gente tem valor? Claro. Temos valor, a Deus temos valor. Fomos comprados e pagos com preços de sangue. Daniel foi lançado na cova. Deus deu a ele vitória. Por quê? Porque Deus estava com ele, de fato. E por que Deus estava com ele? Amigo de Deus. Quer sair da cova? Seja amiga de Deus. Quer sair da cova, meu irmão? Seja amigo de Deus. Quer sair do calabouço como José fez? Sejamos íntimos com Deus. Arrependam-se, arrependemos, aleluia. Quer sair da cova, quer ter intimidade com o Senhor? Seja primeiro amigos de Deus, aleluia. Oramos mais, buscamos mais, jejuamos mais, nos prostramos mais na presença do Senhor, deixamos a nossa vida de lado um pouco para adorar ao Senhor. Olhar para o cenário da nossa vida não edifica o nosso espírito, mas buscar na palavra a edificação da nossa fé, arrependimentos de pecado, intimidade com Deus. Esta é a palavra para esta noite. Que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor. Daniel saiu da cova. Quem tirou ele de lá? Deus. Por quê? Por causa da sua intimidade. Amigos de Deus. Vida de oração. Deus está pedindo para mim e a você: tenhamos uma vida de oração. Amigos de Deus. Relacionamentos com Deus. Relacionamento de fidelidade com o Senhor. A cova é só uma questão de tempo. O calabouço é só uma agenda de Deus. A tempestade é só uma passagem, leve, momentânea e passageira. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.